conversa conosco a partir de agora. Boa tarde, Josemar. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, Hélio. A todos os ouvintes da Jeremoabo FM. Hoje, especificamente, né, eu vim aqui, a emissora, para falar algo que choca o Brasil, que é a questão, especialmente a Bahia, né, que pulou de penúltimo para último lugar em alfabetização. Muito bem, antes de o senhor falar de alfabetização, eu vou trazer as cobranças dos meus ouvintes, senão meus ouvintes me matam aqui, né? Com relação ao transporte escolar, algumas inconsistências aí, algumas situações, eu queria que o senhor falasse sobre ela. Tem a questão do Jequiá, agora há pouco a mulher relatou aqui, junto a Reginaldo, questionando por que os filhos não estavam indo para a escola, se o senhor teve a oportunidade de acompanhar. Pois não. Tá ok. Adalberto, assim, eu sempre acredito que um dos maiores problemas do município em relação à educação, à área educacional, é transporte escolar. Então, assim, é uma coisa que a gente vem, né? Então, melhorou, né? Mas a gente tem ainda alguns probleminhas que vai surgindo e a gente vai tentando resolver. Então, assim, a gente sabe que o transporte escolar no município de Jeremoabo é um município muito grande, né? A área territorial é imensa. Então, devido a também essa questão de chuvas, as estradas, né, estão assim em processo ainda de recuperação que está sendo feita, porque não adianta também recuperar a estrada em época de chuva. Um grande problema é justamente isso. Né? E aí o que aconteceu? Um dos ônibus, né, quebrou. E a gente está assim, na fase de consertar esse ônibus e estamos buscando alternativa, porque tivemos que colocar, inclusive do Jasmineiro a gente já resolveu, e a gente vai aproveitar esse ônibus, ou esse carro pequeno que está indo para o Jasmineiro, para que a gente possa também trazer esses alunos do Jequiá, que são alunos do turno noturno, né? Assim, o estado, como sempre, assim, a gente percebe que a quantidade de principalmente noturno, é um fato assim que atrapalha demais, principalmente em lugares como Jequiá, que tem que ir para a estrada, Jasmineiro, que tem que ir para a estrada. Então, assim, o número não é suficiente de aluno, às vezes é 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos. Eu só entender, muitas vezes não dá para montar um roteiro de ônibus, porque... Justamente, aí o que aconteceu? O ônibus que está indo é um ônibus grande. Então, o ônibus o ônibus que está quebrado é um micro, inclusive naquela época que nós compramos na época dos precatórios. E aí esse ônibus está consertando esse micro. Então, há uma dificuldade agora desse ônibus, que é maior, entrar no Jequiá. Então, a gente teve que providenciar, a gente está providenciando um carro pequeno para que possa levar esses alunos do Jequiá para a pista, para que ele possa estar pegando o ônibus. Certo. Já está Mas já estamos providenciando. Qual é a outra situação, Luciano, que você colocava aqui na... Algumas perguntas também, secretário, com relação a alguns benefícios, como, por exemplo, o auxílio à natalidade, né? Tem algumas pendências, tem previsão de pagamento, questão de gratificação, custo. Pode fazer uma apanhada aí. Luiz Carlos, assim, a gente herdou, na verdade, muitas dívidas, porque, assim, é muito difícil você dar continuidade a um governo que desrespeitou tanto o direito do servidor. Então, assim, sentei já com o TISTA, né, com o prefeito, já apresentei todas essas despesas, e aí, assim, a gente se vê numa situação que ou a gente paga a despesa do exercício anterior, né, que tem que ter todo um processo também de legalização, ou a gente paga as despesas correntes. Então, a gente está fazendo todo esse levantamento, porque, assim, infelizmente, a receita, né, do Fundeb não houve aumento. A gente sabe que a gente garantiu agora o reajuste. Então, ontem mesmo publiquei foram publicadas algumas portarias de mudança de nível, o que vocês que são da emissora sabem que tiveram servidores que passaram 2, 4, 5, 6 anos. Eu recebi requerimentos de 6 anos de servidor que estava solicitando a mudança de nível e que nunca houve essa mudança de nível. Então, assim, esses casos maiores que está estabelecido, principalmente no plano de carreira, a gente vem cumprindo, né, com a nossa obrigação, mas, infelizmente, nós ainda não temos recurso suficiente para garantir essas despesas que foram da gestão anterior.
Muito bem. Tem notícia boa com relação à precatória aí? Então, geralmente quando se expede a ordem de precatório, né, que já foi expedida aqui para Jeremoabo, o recurso entra no ano seguinte. Certo. Então, a nossa expectativa é que a partir do segundo semestre, né, a gente já tenha, do ano que vem, a gente já tem esse valor. Então, vai ser o momento de 2026 para a gente já sentar com as categorias, né, para a gente ver realmente, assim, eu acredito que vai ser vai ter menos discussão, porque já tem a lei que garante, né? Já tem a lei que garante. Foi mais difícil porque não Foi tinha, mais né? difícil porque não tinha, a gente teve que procurar toda uma legalidade para que a gente pudesse pagar, mas hoje já tem, né? Já está estabelecido em leis os 60% de direito para as pessoas que trabalharam naquela época. E claro que eu tenho certeza que vai haver algumas discussões de algumas pessoas que estão na ativa, que querem. Então, vai ser toda uma discussão que eu tenho certeza que tanto eu como Tista, né, que é um prefeito que escuta as pessoas, nós estaremos disponíveis para que a gente possa fazer essa discussão com os sindicatos, né, com a população, com a comunidade, para que possa sair da melhor maneira possível e da legalidade, claro. Muito bem. Tem possibilidade aí, secretário, de conseguir aí preparatórios para o Enem? Né? E com o concurso aqui em Jeremoabo, já pensou, tem alguma coisa nesse sentido? Olha, você fala do Enem de professores? Alguma coisa voltada... Não é normal, para preparatório, curso preparatório. Sim. Tem sim. Inclusive, temos uma solicitação, né, de uma pessoa muito ativa aqui no Jeremoabo, e que ela solicitou um espaço, né? E a gente está fazendo todo esse estudo para ver como é que a gente pode estar dando esse apoio para esses cursistas. Mas, assim, vale salientar que nós temos, assim, estamos dando todo o apoio, né? Aquele projeto da UNEB para o curso pré-vestibular, onde a gente tem como coordenadora Aninha, né? Ana Maria. E estamos, sim, também dando todo esse incentivo para esses jovens se prepararem para o vestibular, porque a gente acredita que é o caminho para o sucesso é você ingressar em uma universidade. Muito bem. 2.9. Né? Tem muita gente aí, né, sem entender muito o que é isso. Por que a gente foi parar aqui, secretário? Pois é, Adalberto. Assim, antes eu queria dizer assim, tem um contexto assim, do que é a alfabetização, porque... Nós, no Brasil, existem muitos programas e a gente percebe que esses programas, diferentemente de outros estados que deram certo, não viga, né? A gente não consegue vigar os programas, né, aqui na Bahia. E eu acredito, na verdade, que a alfabetização é a chave que abre todas as portas para o mundo, porque é através da alfabetização que possibilita que o aluno leia, permite que o aluno leia, que ele interprete o universo, né? E aí a gente traz uma frase, alguns não gostam, mas eu trago uma frase de Paulo Freire, quando ele diz o seguinte, que a alfabetização é muito mais do que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo. Então é nessa perspectiva, assim, que a gente vê com muita tristeza, né, os dados do nosso município, né? Então, são dados que revelam que a gente precisa ter um olhar para a alfabetização. Então, eu trago aqui alguns dados, antes até para que a população entenda, né, também o que representa esse 2,9, que não é referente a 2025, é referente ao ano passado, né, a gestão passada, e isso nos faz ter um compromisso maior, né, um pensar maior de políticas públicas voltadas para a alfabetização, mas a população, só para entender que o INEP, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisa, a Nilson Teixeira, ele fez essa divulgação com base em quê? Nos alunos matriculados no segundo ano, porque antes era o terceiro ano para a criança sair alfabetizada, hoje, no segundo ano, a criança já tem que sair alfabetizada. Então, com base nisso, em base nesse indicador, cada estado é feita uma prova, né? Aqui na Bahia, o nome da prova é SAB, né? Para esses alunos do segundo, do quinto e do nono ano. E essa prova do segundo ano, ela serve para aferir esse resultado, né? Para saber como é que está o indicador, como é que estão as crianças alfabetizadas. E aí a gente traz alguns dados, só para que a população entenda, que o Brasil
em 2023, o índice de alfabetização foi de 55,9. Em 2024, foi de 59,20. Então, ou seja, no Brasil houve uma queda, né, comparando 2023 para 2024. Na Bahia, nós tivemos em 2026 ou 2023 uma taxa de 36,8 de crianças alfabetizadas e em 2024 também caiu, então para 25,96. E a nossa meta seria 43,4. Em Jeremoabo, a gente percebe que a taxa de 2023 era 27%. Nós tivemos um aumento de 2 pontos, praticamente, né, 2 percentuais, mas a nossa meta seria de 34,24%. E para 2025, nós temos o desafio de chegar a 42,24%. Então, diante desses dados, né, que a gente precisa analisar, dados a gente sabe que tem todo um contexto, mas dados são realidades. A gente percebe que alguns municípios vizinhos houve uma melhoria e representa isso em dados. Então, é visível, né, a melhoria e também os dados que houve a melhoria. E aí nos entristece quando a gente pega Jeremoabo hoje, né, em uma posição entre os 5 piores do núcleo territorial. Então, onde Jeremoabo, há alguns anos atrás, era referência, era um dos melhores, né? Não estava nos primeiros, mas estava entre os 5 primeiros. Hoje, Jeremoabo se encontra entre os últimos, né? Com a taxa de 29,53. Inclusive, perdendo para outros municípios que historicamente, assim, a gente percebe que avançou. E aí eu trago, assim, como exemplo, o município de Novo Triunfo, que eu tive o prazer de ter uma formação lá em Novo Triunfo, e a gente percebe, né, na fala da secretária, que houve um avanço. E isso representa também números, né, que Novo Triunfo, ele hoje está também num patamar, inclusive um dos 5 primeiros aqui do núcleo territorial. Então, assim, é um avanço. E outros municípios também que avançaram. E aí a gente se pergunta, né, como você questionou, o que aconteceu? Né? Então, assim, a gente não pode olhar o retrovisor, mas, assim, a gente não pode se basear pelo retrovisor, mas a gente tem que também servir como referência para que a gente não possa também fazer a mesma coisa, ao menos tentar fazer o melhor. Então, eu coloquei aqui alguns pontos para a gente, que eu, assim, é uma análise minha como professor, minha como coordenador que estive durante, que saí da pasta de secretário de educação na época, fui para a sala de aula, fui para a coordenação, e eu percebi e voltei agora para a secretaria de educação, e aí a gente consegue fazer um paralelo, né, do que foi que realmente faltou. Então, um dos pontos que eu acredito, assim, que foi muito marcante, foi o retorno às salas multisseriadas. Então, enquanto a gente vinha avançando, né, a fazer o que está estabelecido inclusive no Plano Municipal de Educação, que tinha como meta acabar com todas as salas multisseriadas há 10 anos, a gente percebeu que houve um retrocesso. Algumas escolas que tinham sido conduzidas para outros povoados para evitar salas multisseriadas, a gente se deparou com turmas que não é nem multisseriadas, são multietapas. Então, da educação infantil, da creche ao 5º ano. E a gente se pergunta como um professor ele consegue conduzir, né? Se multisseriado já é difícil, imagine uma multietapa. Então, assim, e talvez foram vícios que a gente ainda, de início, a gente não conseguiu, de fato, romper, porque, assim, é toda uma preparação, nós temos que ir na comunidade, como fizemos de 2013 a 2016. Então, tem todo esse processo que eu acredito que esse retrocesso das salas multisseriadas, a gente precisa avançar. Não poderia ter voltado ao atraso. Não, né? Poderia ter avançado. Porque eu acredito que teria que avançar. Todo mundo corrigiu, né? Eu fui aluno de multisseriado, a gente sofre muito, o aluno sofre bastante. Agora, você não pode dizer à comunidade que é bom
você ter uma criança, né, em período de creche. De 3 anos. De 3 anos, como de 10, como de 12 anos. Não dá certo, vai não aprender, flui. ninguém aprende. Nem o de 12 vai aprender como é que vai acompanhar, como é que um professor vai acompanhar tudo isso. Então, nós estamos criando vários problemas e eu já vou adiantar que eu já tinha feito essa cobrança anteriormente, né, que, por essa mudança, né, que eu achava que não iria vingar e os números não mentem jamais. E dizer às mães, olha, quando a senhora tem que deixar o seu filho ir para tal comunidade ou para aquela comunidade, é justamente para evitar isso. Porque não adianta o seu filho estar na escola o tempo todo, é porque ele fez 1ª série, 4ª série aqui e tal, e ele não sabe ler nem escrever. Ele tem esse tipo de problema. A gente está aqui falando de um assunto, né, que já passou, já está feito, mas o que é que precisa ser feito daqui para frente? É um grande desafio, né, da gestão agora, saber o que é que eu vou fazer daqui para frente para acabar com esse problema. Porque tanto aluno sem saber ler no nosso município, onde é que nós pecamos, onde é que estão os problemas para que a gente possa resolver isso. Tem um aluno que chega na 4ª série, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe as 4 operações, ele não vai aprender mais nada na vida. No 5º ano, no 6º, no 7º, no 8º, até no 9º ano, né? Tem aluno chegando aí para ir para o 2º grau que não sabe ler, não sabe o básico, não sabe, né? Não sabe as regras gramaticais, enfim, um monte de coisa que ele deveria saber. Onde é que nós estamos pecando? Então, o pai e a mãe, o aluno passar de ano, né, muitas vezes há uma cobrança, porque meu filho não passou de ano, perdeu. Quando ele não passou de ano, a senhora entende uma outra coisa, ele não tinha condição de passar, e não adianta a senhora passar ele de ano sem ele saber ler nem escrever, porque lá na frente ele vai continuar do mesmo jeito, analfabeto do mesmo jeito, sem saber ler, sem saber escrever. Né? Então é uma situação que precisa o pai e a mãe entender um pouco disso. Tirou da minha comunidade, sim, mas tirou para melhorar. Né? Ele tem transporte, ele está saindo da comunidade, mas ele vai ter o transporte escolar dele, vai ter merenda na escola, né? E um local digno para poder ele aprender e aprender melhor. Isso que você precisa ter na cabeça. O pai e a mãe. A gente sabe que é um sacrifício que faz a criança sair de perto do pai, sair de perto da mãe. A escola era pertinho de casa, mas de que adiantou? Justamente. E aí nesse rol também, Adalberto, a gente percebe um certo assim, que eu senti também de dificuldade, estou sentindo dificuldade, é assim, algumas escolas que às vezes não têm a estrutura suficiente, né, para receber alguns alunos, e aí assim, ficou tipo o desejo do pai, e faltou acho que um planejamento da secretaria nesse sentido de dizer, não, essa criança vai ser conduzida para tal escola, porque tal escola tem um espaço físico melhor. É como se, assim, o desejo do pai, né? Claro que a gente tem que ouvir a comunidade, não estou aqui para impor, mas a gente tem que fazer uma análise do que é melhor também para a educação, para evitar que salas sejam superlotadas, né? Porque às vezes uma escola está superlotada, enquanto outra, que é até mais próxima, está vazia. E aí há uma dificuldade que a gente vem enfrentando também, e é tudo muito complicado, porque quando a gente pega uma gestão cheia de vícios, então para você tirar esses vícios é difícil, mas nós estamos assim dispostos aos poucos ir tirando. Aí causa um problema também de transporte. Aí quando eu vejo, por exemplo, tem aluno que o transporte sai para tal escola e esse transporte também sai para outra escola. Então é como se tivesse o desejo, na verdade, de duas escolas, um quer em um povoado, outros querem em outro, e a gente precisa mesmo otimizar transporte escolar, a gente precisa otimizar para que a gente possa também oferecer uma melhor qualidade, justamente, uma melhor qualidade para a educação. Outro ponto que eu gostaria de pontuar é que eu acredito também que, de uma certa forma, atrapalha a alfabetização, é a questão de vários professores numa mesma turma do ciclo de alfabetização. Né, eu acho que eu vivenciei, né, como coordenador, algumas escolas que até para prejudicar mesmo, como uma forma de perseguir o professor, muito comum, ele colocava um segundo ano com 4, com 5, com 6 professores. Um professor ensinava a língua portuguesa, outro ensinava matemática, outro ensinava ciências. Então, o aluno ele não consegue ter, né, um aluno de segundo ano, que está ali com 7, 8 anos de idade, ele não consegue ter uma identidade, né, com o professor. Então, assim, foi uma das coisas que eu
pedi para os gestores, ainda não foi da forma que eu gostaria que fosse, mas eu solicitei aos diretores que professor de primeiro e segundo ano, de preferência, eles tivessem um professor regente, ou seja, um professor que fosse referência, um professor que tivesse a maior quantidade de aula, para que o aluno possa ter a identificação e para que o aluno seja alfabetizado. Porque nós, que na nossa época, era só apenas um professor para trabalhar todas as disciplinas, todos os componentes curriculares. E essa divisão, né, de tanto professor, eu acredito que atrapalha, porque o aluno ele não consegue. Aí tem um professor que só quer ensinar ciências, não quer alfabetizar. E a gente precisa fazer com que esse aluno leia e escreva. Outra questão que eu pontuo é a falta de política pública voltada para a alfabetização. Então, na nossa época, nós tivemos o quê? Nós tivemos um programa que era o PENAIC, né? Que é um programa assim muito bom, o PENAIC, e que assim eu acho que não era para deixar acabar, porque mesmo tendo acabado a nível nacional, eu acho que muitos municípios eles permaneceram com a política municipal de alfabetização. E o aproveitamento foi bem melhor. Então a gente conversando com outros secretários, né, alguns secretários que em curso a gente acaba trocando figurinhas, ele diz: olha, Josemar, naquela época, secretários que eram também da época que estive com o secretário, dizia: lá no nosso município a gente continuou com essa política municipal. Então não houve aqui em Jeremoabo. Então acho que também perdeu um pouco desse processo de alfabetização. A outra, já falei um pouco também da perseguição política, eu acho que isso assim atrapalhou demais, porque uma hora, para você ter ideia, eu mesmo fui para várias escolas, eu tenho colegas que foram para 7 escolas, então não permitiu que o coordenador ou que o professor, quando o coordenador estava se apropriando daquela unidade escolar, ele no outro ano ele era transferido. Então assim, a divisão, professor que ensinava em X escola, Y escola. Então, eu também procurei o máximo de não dividir professor, de deixar o professor em uma unidade só, para que ele possa se identificar com aquela instituição e possa estar contribuindo de uma forma positiva para a educação do nosso município. As provas, né? Nós temos um sistema de aplicação de provas, né, que o próprio governo federal ele já traz uma plataforma, mas eram feitas de uma forma muito desordenada, muito desorganizada. Chegava datas assim em cima, e a gente tinha que aplicar em cima da hora, não fazia análise de resultados, e tudo isso a gente vem trazendo, eu trago como das questões que impediram, né, para que a gente tivesse uma alfabetização melhor. Muito bem, tá? Os problemas estão aí. E o que fazer agora para tirar o município de Jeremoabo dessa posição tão incômoda? Pronto, então assim a gente traz aqui algumas ações. Do que fizemos, né? Nós fizemos. O primeiro ponto que a gente fez, assim, que eu acredito que assim, porque a educação é algo que traz resultados gradativo, né? Não tem resultado imediato. Ele não tem resultado imediato, ele é gradativo. Então, tudo que a gente viveu, né, a gente tá sendo refletido agora. Então, eu tenho certeza que essas ações, elas vão ser refletidas no futuro. E é isso que eu espero. Então, o primeiro ponto que nós fizemos, assim, foi acolher. Nós fizemos uma jornada pedagógica muito acolhedora, né, porque a gente acreditava que a gente precisava acolher todos os profissionais da educação. E nessa acolhida, nós começamos também a valorizar, né, esses profissionais, pagando aquilo que é direito. Porque vocês são conhecedores que foram 6 anos sem pagar o reajuste na época certa. Então, a gente recebia reajuste em julho, em agosto, né? 1 ano e meio depois. Então, os direitos não eram respeitados. E a gente fez questão, né, de hoje, os profissionais da educação não podem colocar como empecilho, né, essa questão de valorização, porque todos os profissionais tiveram seus reajustes,
né, na época certa. Os professores que a gente, se eu não me engano, a gente reajustou um mês depois, mas nós pagamos o retroativo, né, do mês de janeiro. Então, essa questão de valorização, acho que é o primeiro ponto que eu coloco aqui nas minhas anotações. Focamos também, né, como eu já disse, focamos em professor regente para o primeiro e segundo ano. Então, a gente assim tentou, e até para o terceiro e quinto ano, a gente tentou diminuir essa quantidade de componentes curriculares, fazendo com que o professor ele tenha mais tempo, né, naquela turma, porque às vezes o professor ele fica com alguns componentes a mais, mas ele está naquela turma. Uma coisa é você compreender. Eu, quando estava em sala de aula, eu gostava muito quando eu ficava numa turma só, eu preferia ficar numa turma só, porque a gente se identifica com aquela turma e a gente prepara para aquela turma, a gente já sabe qual é o aluno que não sabe ler, qual é o aluno que não sabe escrever o nome. Então, você tem mais tempo naquela turma para que você possa estar trabalhando pedagogicamente com essas crianças. Outro ponto, Adalberto, que a gente vem assim trabalhando muito, a gente sabe que o número de crianças atípicas aumentou consideravelmente. E o que a gente percebia é que no município não existia um plano educacional individualizado. Então, era identificado a criança às vezes tinha o laudo, mas não existia um planejamento voltado para aquela criança. Então, estamos em processo de formação, tanto para os coordenadores como para os professores. E nessas formações, a técnica da secretaria, que é Jerusa Cristina, ela está solicitando de cada professor, de cada agente, esse plano educacional individualizado. Então, eu acho que é um avanço também, porque a gente não pode pensar em alfabetização sem pensar em uma educação inclusiva. E esse plano ele está permitindo fazer com que essas crianças atípicas também, elas aprendam. Outra questão reafirmamos o nosso compromisso com a alfabetização, né, através do que é o primeiro e segundo ano, que é o programa do governo federal, né, conduzido por Adélcia, né, a Adélcia que está à frente desse programa. Então, estamos ainda em processo de mudança, ela querendo sair, mas tentando segurar, e estamos nesse processo aqui. Mas, assim, a Adélcia fez um trabalho belíssimo, vem fazendo um trabalho belíssimo em relação a esse compromisso nacional de alfabetização. E a recomposição de aprendizagem, que é para o terceiro ao nono ano. Com isso, só para ter ideia, nós imprimimos todas as avaliações da toda a rede, com toda a dificuldade, porque, assim, iniciamos o ano, como você sabe, dia 7 de abril. Nós tínhamos prazo para aplicar essa avaliação. Então, as escolas, todo aquele problema de caixa escolar, todo aquele problema que a gente vivenciou, então, a gente decidiu, né, sentei com o prefeito, disse, não, vamos fazer a avaliação, vamos imprimir, fazer impressão de todas essas provas, porque através dessas avaliações, a gente vai ter um diagnóstico de como é que estão esses alunos. E assim fizemos todo o diagnóstico, estamos aqui para aplicar até o dia 8 de agosto a segunda etapa, né, que a gente acredita que vai ter mais avanços, e depois a terceira etapa, que é a de saída. E a gente vem fazendo, Adalberto, projetos voltados para a alfabetização. Então, nós temos aqui o projeto... Tem uma câmera aqui? Tem, pode aqui, nós temos esse projeto aqui, né? Belíssimo também, né? Feito pela Adélcia, juntamente com toda uma equipe, que é o Forró Letrar. Então, nós aproveitamos os festejos juninos, que é uma época assim, que as crianças gostam muito, para que a gente pudesse trabalhar todo um projeto da educação infantil ao 5º ano. Então, assim, foram experiências belíssimas. Belíssimas, a gente pode até consultar nos Instagram das escolas, que a gente começa a perceber uma grande mudança nesse querer, nessa mobilização, para que a gente possa alcançar cada vez mais a alfabetização. Temos também um programa, né, juntamente com o governo federal e estadual, é um regime de colaboração, o programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, porque a gente não pode desassociar
a leitura, a educação infantil, porque esse universo da educação infantil que começa a leitura de mundo, a leitura que a criança pode ter, né? Então, assim, o governo do estado também, juntamente com o governo federal, criou esse programa, que é o LEEI, e estamos dando formação, tanto é que quando entramos, né, eles não tinham concluído, pararam, porque depois da eleição, pararam tudo, e a gente teve que fazer as formações, a gente teve que fazer todas as formações, se eu não me engano, foi 3 ou 4 formações que a gente teve que fazer de 2024. Mas, assim, foi um momento muito bom, porque a gente pôde, assim, perceber o quanto a gente pode estar avançando na educação do nosso município. Muito bem, José, mas eu tenho um tempo corrido. E falo muito, né? Tempo corrido. Mas assim, vamos voltar aqui para falar ainda desses assuntos, são assuntos interessantes, né? E é um projeto que precisa ser colocado em prática, você já está trabalhando para colocar em prática, a gente torce para que ele dê certo, né? Para que a gente emplaque, a gente comece a não se envergonhar dos números isso que o município apresenta. Eu sei que isso para você enquanto secretário, para os professores que estão lá, dá a impressão, são os nossos professores que a questão é só essa, pega mal também para os nossos professores. Ninguém quer estar nessa situação, muito menos o senhor enquanto secretário. Né? Justamente. Então, assim, a gente vem trabalhando com esses projetos futuros, né? E eu acredito que o momento é de sensibilização, porque não é um problema só da Secretaria de Educação. Então, eu acho que o problema é de toda a comunidade escolar. E quando a gente fala de comunidade escolar, a gente está falando mesmo da Secretaria, do apoio da Secretaria enquanto poder público, né? Estamos falando também de todo o docente, de todo o pessoal de apoio, da sociedade. Tanto é que estamos pensando dentro do projeto, nós estamos pensando em estar implantando essas turmas que têm dificuldade também a educação integral, aproveitar o contraturno para a gente reforçar essa aprendizagem. Estamos desenvolvendo o Saib-Gerê, que é um processo de avaliação também a nível municipal, e também estamos querendo fazer um momento de sensibilização com os pais. Por quê? Porque a gente precisa também dos pais, né? Como você fala, porque toda mudança que a gente for fazer vai gerar uma reação. Vai gerar uma reação. Então a gente precisa do apoio do pai. A gente precisa que o pai entenda que a gente precisa alfabetizar essas crianças. Eu tive no planejamento, no sábado, nós fizemos o planejamento da unidade, e uma das professoras disse assim: Josemar, eu estou com uma turma de 3º ano e eu tenho 24 alunos, 22 alunos não sabem ler e escrever, apenas 2 sabem. Eu disse a ela: pare e comece a alfabetizar. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que parar e fazer com que a gente consiga alfabetizar. Então, a gente precisa esquecer muitas vezes o conteúdo, porque não adianta você dar substantivo se a criança não identifica a palavra bola. Então, adianta. Então, a gente está lutando, a gente sai como professor, a gente sai frustrado. O tempo perdido, né? É a recomposição. Jeito, né? A gente precisa parar e recompor a aprendizagem dessas crianças. E isso é um grande desafio. Muito bem, Josemar, agradeço. Né? Vai ficar aqui devendo outra visita aqui, que o tempo quando se fala de educação é coisa demais. Já estou às 13h17, viu? Aproveita que você faz as suas considerações finais. Pronto. Então, assim, a minha consideração final é bem pouquinha, então a gente chamar mesmo a sociedade para que possamos mudar a realidade, né? Porque eu acredito que um sonho que se sonha só é só um sonho. Mas um sonho que se sonha junto é realidade. E eu acredito que nós, jeremoabenses, que amamos a nossa terra, iremos fazer muito por Jeremoabo. E aí, nesse momento, também eu agradeço a toda a equipe, ao prefeito, à primeira-dama, ao vice-prefeito, a toda a equipe da secretaria. Então, eu agradeço a todos, né, que estão acreditando nesse sonho, acreditando que a gente pode, sim, transformar esse 29% em, quem sabe, até 100%, fazer com que nossas crianças saiam, né, todas alfabetizadas. Então, esse é o meu sonho, e eu tenho certeza que os nossos munícipes também estarão comigo nessa tentativa mesmo de fazer o melhor pelo município, pela educação do nosso município.
Muito obrigado. Valeu, Josemar, eu agradeço a sua participação, vai voltar em outras oportunidades. E a